Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Washington Rodrigues, do curso de Educação Física do Unisalesiano Araçatuba. Eu agradeço imensamente a sua participação nesse evento, que é extremamente relevante para todos nós na área acadêmica na atualidade. O segundo Congresso Internacional de Tecnologia, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para a educação verdadeiramente empoderadora. Esse terceiro congresso dá continuidade à proposta da mesma forma, com uma relevância muito importante. A palavra é a satisfação, é nossa, e a palavra é sua, professor convidado. Eu quero apresentar aqui com vocês com muito carinho. Eu vou quebrar discretamente o protocolo, porque antes de falar do currículo acadêmico dessa pessoa fantástica que eu tive a honra e o prazer de conviver, ele é um atleta contemporâneo da minha época, exímio velocista, especialista em 100 metros rasos, e é campeão nacional universitário, São Luís do Maranhão, prova dos 100 metros rasos, professor Luiz Carlos de Oliveira, doutorando em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu, mestre em Educação Física também pela própria instituição, Universidade de São Judas Tadeu. Ele é membro do GETAFES, Grupo de Estudos em Treinamento, Atividade Física e Saúde, diretor do CELAFISCS, o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, e membro da executiva da Rede de Atividade Física das Américas, a RAFA. Professor, hoje, que nos atendeu prontamente, com todo carinho, ele vai nos dar um pouquinho do seu conhecimento, contribuir com a gente, com o título da palestra Os Caminhos para a Sustentabilidade da Excelência do Profissional de Educação Física na área da saúde. Professor Luiz Carlos, muito bem-vindo, muito obrigado, fique à vontade. Olá, professor Washington, professor André, a todos os docentes e alunos do Sistema Unisalesiano de Ensino. É com muita honra que eu atendi prontamente ao convite do professor Washington para palestrar para vocês nesse terceiro congresso de educação e inovação do Sistema Unisalesiano. Então, como o Washington falou, eu sou contemporâneo de atletismo dele, corremos juntos, tive o privilégio de fazer revezamento 4x100, recebendo o bastão do Washington, fomos campeões universitário e fizemos a mesma faculdade, eu um ano antes, ele um ano depois, e agora, com muita satisfação, nos encontramos no mundo acadêmico-científico. Ele já teve a oportunidade de apresentar alguns trabalhos no congresso que eu organizo com os meus colegas do CELAFISCS, do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Esse ano tivemos alunos do Unisalesiano apresentando o trabalho lá também, então já somos parceiros, é uma parceria que nesse momento só se consolida, e fico muito honrado de poder estar trazendo aqui alguma contribuição para a formação de vocês. Uhum. Eu posso compartilhar minha tela já, Washington? Bem, pessoal, o que o Washington pediu para compartilhar com vocês foi uma fala muito recente minha no congresso da Fitness Brasil, aqui em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de falar para profissionais da educação física, sobretudo da área acadêmica, da área de fitness. E eu mesmo tenho uma coluna no site da Fitness Brasil e tenho insistido muito na questão de empoderar o profissional de educação física como profissional da área de saúde. E por que isso, né? Eu trabalho com profissionais da área de saúde, sou um dos membros idealizadores do programa Agita São Paulo, um programa que já fez 26 anos de atuação junto à Secretaria de Estado da Saúde, e sempre percebo a dificuldade que os profissionais de educação física, de uma forma geral, têm de diálogo, de interação com os demais professores da saúde, sobretudo os profissionais médicos, né? Esses que
se colocam como os grandes detentores do conhecimento da área de saúde. Mas, na verdade, o conhecimento ele está acessível a todas as pessoas. Obviamente que no sentido de cada um tem a sua área de intervenção, mas o conhecimento ele é comum, o conhecimento da área de saúde. Tá? Então, essa minha fala aqui vai no sentido de propor aqui uma condição de sustentabilidade, já que se fala tanto hoje em sustentabilidade, nós temos aí as 17 ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e nessas ODS você tem ali a formação profissional, a qualidade, né, das relações intersetoriais, e para isso nós precisamos ter profissionais de altíssima competência, cada um trabalhando no seu setor. Então, eu represento aqui o Selafisques, a Universidade de São Judas Tadeu, no grupo Getafes, faço parte também, tenho o privilégio de fazer parte do grupo de estudos em pesquisa epidemiológica e atividade física da USP, né? Tenho lá 2 grandes colegas, o professor Alex Florindo e o professor Douglas Roque Andrade, e meu trabalho de doutorado é em cooperação técnico-científica com o grupo da USP, e faço parte da rede de atividade física das Américas. Então, o meu objetivo é efetivamente ensinar para vocês o pulo do gato, né? Para os profissionais de educação física que querem fazer a diferença. Tá? E para isso eu trago o modelo, né, o método Selafisques de aprimoramento científico e profissional na área de saúde. E eu vou destacar a vocês 5 passos que nós ensinamos aos nossos estagiários, quem passa para fazer estágio de pesquisa em ciência do esporte no Selafisques, como que a gente forma um profissional de excelência. Tomo como ponto de partida essa portaria de 24 de janeiro de 2008 do Ministério da Saúde, que delibera sobre o grupo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde, desde 2008, o professor de Educação Física, nesse texto, né, de 2008, estava escrito professor de Educação Física, mas sabemos hoje que a denominação correta do bacharel é profissional de Educação Física, mas ele faz parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, em conjunto com o médico, o assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, diferentes especialidades médicas, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, o profissional de educação física é considerado um elemento integrante desse grupo. Então, a gente não está ocupando espaço de ninguém. Isso nos é de direito desde 2008. Tá? Especificamente, o Conselho Federal de Educação Física também publica em 2020, por conta, né, da pandemia, isso foi em agosto de 2020, atuação do profissional de educação física nos contextos hospitalares. Tá? Então, eles pressupõem aqui a condição do profissional de educação física atuar não só na área de saúde, como já previa o Ministério, nas unidades básicas de saúde, como membro integrante do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mas também atuar nos hospitais. No entanto, essa resolução foi contestada pelo pessoal da fisioterapia e o nosso Conselho Federal está, então, requerendo, formulando pareceres. Tá? Eu tenho o privilégio de ser companheiro do professor Francisco Pitanga, da Universidade Federal da Bahia, que é conselheiro do Conselho Federal de Educação. Isso aqui aconteceu o mês passado. Ele estava numa missão do CONFEF para elaborar um parecer sobre a resolução do profissional de educação física no contexto hospitalar, que está sendo contestado pelo pessoal da fisioterapia. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho litígio nenhum com fisioterapeutas, mas nós, profissionais de educação física, também temos espaço e função
dentro das atividades hospitalares, né? Não especificamente na reabilitação, mas no uso mesmo da prática de atividades físicas, exercícios físicos, na recuperação, na condição desse paciente hospitalizado, em lhe proporcionar melhores condições, inclusive para até abreviar o seu tempo de internação. Então, muitas são as possibilidades e existe um grupo do CONFEF hoje trabalhando para que a gente recupere essa condição. O Ministério da Saúde ele já reconhece o profissional de educação física dentro de uma forma bem ampla de atuação. Inúmeras têm sido as portarias, os pareceres, né? As próprias iniciativas do Ministério da Saúde, no sentido de cada vez dar mais espaço à atividade física, ao exercício físico, inclusive a prática esportiva, no âmbito da saúde mesmo, a partir do próprio Ministério. Eu mesmo tive a felicidade, do ano passado, participar da elaboração de um curso promovido pela UNASUS, Universidade do Sistema Único de Saúde. Esse curso foi coordenado pelo professor Douglas Roque Andrade, para qualificar os gestores da área de educação na implementação da prática da atividade física no Sistema Único de Saúde. Ou seja, a prática da atividade física ela deve compor o plano estratégico de saúde dos municípios brasileiros. E, para isso, hoje existe um curso que os profissionais podem fazer para melhor se capacitarem para implementar atividade física no SUS. Então, existem portarias, existem uma série de situações onde o profissional de educação física hoje já é respeitado. Esse curso já está com matrículas abertas desde o mês de julho, tá? Ele é destinado a gestores, mas ele está aberto a todos os profissionais da área de saúde. Vocês encontram no site da Universidade UNASUS, tem lá o curso de promoção de atividade física na atenção primária à saúde e suas inserções nos instrumentos de planejamento de gestão do SUS. Então, convido quem tiver interesse, é só entrar lá e se inscrever. É um curso gratuito, autoinstrucional, né? E à distância, obviamente. Agora, a grande novidade, isso saiu essa semana, está sendo vinculado aí pelas redes sociais, particularmente pelas redes sociais do CREF e de outros profissionais atentos a essa área, porque uma coisa já é antiga, a dedução dos gastos em saúde por consultas médicas, plano de saúde, exame médico, fisioterapia, nutrição, se não me engano, também odontologia. Então, já é uma tradição na nossa cultura as pessoas deduzirem do seu imposto de renda os gastos com saúde nesses tópicos aqui. Agora, a grande novidade é que está rolando no Congresso Nacional um projeto de lei proposto pelo senador Romário de dedução do imposto de renda com despesas em serviços e estabelecimentos na área da prática da atividade física e no uso dos profissionais de educação física. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Eu que trabalho no advocacy da promoção da atividade física há alguns anos, né? As pessoas que contrataram personal trainer, que se matricularem numa academia, num centro de atividade física, poderão, então, abater isso do imposto de renda. Assim como os outros abatimentos, obviamente, isso vai ter um teto, vai ter um limite, mas eu vejo isso como um ponto muito positivo. Então, isso já passou pela comissão, tá? Está tramitando agora no Congresso, obviamente que tudo nos trâmites políticos tem um longo percurso, precisa ser aprovado no Congresso Nacional, depois vai ao Senado, precisa ser aprovado pelo Senado, precisa ser referendado pelo Congresso, depois precisa ser sancionado pelo presidente, mas só o fato de termos uma iniciativa, né, de considerar
as práticas de atividade física no mesmo patamar de consultas médicas, de exames médicos, de serviço de fisioterapia e nutrição, já vejo como um grande avanço da área da educação física como um todo. Porém, nós precisamos que os profissionais de educação física estejam altamente qualificados e preparados para trabalhar de forma intersetorial, né? Porque nós vamos precisar dialogar com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, com nutricionistas, com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, ou seja, com todo o grupo da área de saúde. E para dialogar, para conseguirmos sermos, inclusive, respeitados por esses profissionais, precisamos estar no mesmo nível de conhecimento deles. Tá? Então, há necessidade de que tenhamos a busca do saber, do conhecimento, de consumir as mesmas fontes de informação que esse público aí. E nós estamos vivendo num momento extremamente privilegiado, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem hoje uma divisão de promoção de atividade física. Aliás, a responsável por essa divisão é a doutora Fiona Bull, que fez uma participação online no nosso simpósio. Né? Então, nós estamos muito alinhados com o Plano de Ação Global para a Atividade Física, lançado em 2018, com metas, né, a 2030, de reduzir a inatividade física mundial em 10% até 2025 e em 15% até 2030, a partir de 4 grandes pilares de promoção de atividade física que devam ser desenvolvidos pelos países, né? Criar sociedades mais ativas, né? A partir de normas sociais e atitudes das populações. Criar ambientes mais ativos, lugares, praças, né? Instituições, cidades mais ativas. Criar pessoas mais ativas. As pessoas precisam se conscientizar e ser informadas de como ser fisicamente mais ativo e criar sistemas mais ativos. A governança, ações políticas que abarquem todo o sistema social, fazendo com que as pessoas tenham condições e oportunidade de serem mais ativas. Então, vejam que existe, né, uma grande força-tarefa internacional visando criar um mundo mais ativo, porque isso seguramente vai resultar em benefício em todas as instâncias. Benefícios na área da saúde, benefícios econômicos. O nosso simpósio esse ano foi atividade física, esporte, promoção de atividade física e sustentabilidade, porque dentre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 15 deles têm relação direta e indireta com a promoção da atividade física. Tá? Pelo menos 11 de forma muito fácil e 3 são fundamentais. Tá? Um deles, por exemplo, é criar ambientes mais saudáveis, criar meios de transporte mais saudáveis, tá? E melhorar a saúde da população. Então, isso tem relação direta com estilos de vida mais ativos. E quando a gente fala dos 17 ODS, né, dos 15 que têm relação direta com a questão da promoção da atividade física, nós estamos falando em furar bolhas. Então, o profissional de educação física precisa sair do seu mundo da prática do exercício, especificamente da prática esportiva, e dialogar, desenvolver ações conjuntas com o setor de transporte, com o setor de urbanismo, com o setor de políticas públicas, com o setor de comunicação. Tá? Todos esses setores vão possibilitar que a informação chegue à população e que essa reconheça e entenda as necessidades e as possibilidades de adoção de um estilo de vida mais ativo e mais saudável. Então, nós precisamos sair do mundo da educação física e dialogarmos com outras áreas. Obviamente que esse primeiro diálogo se dá
com as sociedades médicas. Então, a nossa relação com as sociedades médicas é de fundamental importância. Que eles reconheçam a nossa importância enquanto parceiros e nós reconheçamos também a necessidade de efetivamente formalizar essa parceria. Então, para isso, eu trago aqui essa estratégia de promoção de estilo de vida saudável no ambiente clínico a partir de pilares ideais da saúde cardiovascular, proposto pelo American Heart Association, né? A Associação Americana do Coração, a grande instituição de cardiologistas americanos que já reconhece, dentre os vários elementos do estilo de vida, a questão da prática regular da atividade física. Então, vejam que a gente não está invadindo área nenhuma, o American Heart Association já reconhece a importância da adoção regular da atividade física em combate a um dos males que mais mata hoje em dia, que são as doenças cardiovasculares. Então, essa publicação saiu no Circulation, que é a revista da Associação Médica, da Associação Americana do Coração, em 2021. Então, se eu quero ter um bom diálogo, né, se eu quero ser respeitado pela classe médica, eu preciso falar, olha, eu também tenho conhecimento sobre as estratégias de estilo de vida saudável no ambiente clínico proposto pelo American Heart Association. É a partir daí que a gente vai tendo reconhecimento e credibilidade. Tá? Tudo bem, não vamos começar lá em cima com o Circulation, mas nós temos no Brasil uma instituição que é a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que tem um periódico, que é a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, tem um congresso, anualmente eles têm um congresso regional, intercala, né? Um ano ele é regional, um ano ele é nacional. O ano passado eu tive a felicidade de ser palestrante no congresso regional, que aconteceu na USP de Ribeirão Preto. Esse ano nós teremos o congresso em Garopaba, que vai ser agora no mês de outubro, se não me engano, de 22 a 26 de outubro, em Garopaba, e é uma sociedade que está a serviço dos profissionais da saúde na perspectiva da atividade física. Tá? Não é caro se associar, convido, inclusive, vocês a conhecerem o site da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Existem lá publicações gratuitas, inclusive, que podem ser baixadas. Tem o livro eletrônico do professor Marcos Vinícius Narras, hoje professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das publicações clássicas da área. Ele tem um livro chamado Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, que deve estar já na sua 5ª edição, e a última edição desse livro está lá gratuitamente para ser baixado para as pessoas interessadas em conhecer mais sobre a área, né? E eu trago aqui esse artigo do Walter Paulo Neves Miranda, tá? Que fala sobre a atuação do profissional de educação física em hospitais universitários da rede pública, o uso do método Amparo. Então, uma publicação muito interessante, um artigo muito interessante que discute a atuação do profissional de educação física na atenção intra-hospitalar. Alguns caminhos que eu indicaria para que o profissional se firme como profissional de excelência. Então, nós temos o Centro Esportivo Virtual, do professor Laércio Elias Pereira, que é um dos maiores portais de conhecimento da área da educação física no Brasil. O site do Celafisques. Eu tive prestando serviço para essa startup, a Enciclo, que é uma empresa que propõe a traduzir o conhecimento científico de forma acessível à maioria da população. O site da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Para quem não conhece, existe uma rede social chamada ResearchGate. O ResearchGate ele é o Facebook dos pesquisadores. Tá? Então, grande parte dos pesquisadores mundiais tem perfil no ResearchGate, e quando o cara publica lá na Austrália, eu fico sabendo antes de sair a publicação.
Algumas revistas científicas que eu recomendaria, como a The Lancet, que é a revista da Sociedade Britânica de Medicina, o JAMA, a revista da Sociedade Americana de Medicina, PLOS ONE, que é uma revista independente de nenhuma sociedade, mas muito boa da área de saúde, o International Journal Environment Research Physical and Health, a revista internacional de ambiente e desenvolvimento humano, também muito interessante. O British Medical Journal, a revista britânica de medicina da Inglaterra, e o site PubMed, que é um site excelente de pesquisa, né? um site de busca de pesquisa especificamente da área de medicina. Então, assim, quando eu e o Washington nos estudamos lá, há mais de 30 anos atrás, nós tínhamos que ir à biblioteca física, ou ir à Bireme, ou ir à biblioteca da USP, ou ir à biblioteca da Unicamp, para falar aqui da região de São Paulo. Hoje em dia, gente, vocês têm acesso na palma da mão, através do seu smartphone, você consegue acessar o conhecimento. Tá? Você consegue ter acesso aos artigos. Alguns, obviamente, são restritos, né? Mas, pelo menos, o resumo, e aí, por vias institucionais, você acaba tendo acesso a esse conhecimento. Conhecimento como esse aqui, do The Lancet Global Health, que publicou a questão da estimativa, tá, do que seriam os gastos, os custos com a inatividade física no sistema público de saúde, através da atribuição, né, de fatores atribuídos às populações. E vocês vejam que as doenças crônicas não transmissíveis, dentre as doenças crônicas não transmissíveis, a questão da depressão, da ansiedade e da demência serão responsáveis por 46% das doenças crônicas não transmissíveis em 2030. Tá? Então, se somar depressão e ansiedade e demência, praticamente vai se equiparar com a hipertensão, as doenças cardiovasculares, de alguma forma. Então, isso saiu no Lancet, serve para que a gente já vá se planejando. O que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer sobre saúde, sobre as grandes enfermidades que deverão acometer a população nos próximos anos. Aí. Esse é um outro artigo também do JAMA, tá? Falando sobre as diferentes combinações de atividades aeróbicas e atividade de força muscular no impacto na mortalidade por doença cardiovascular, câncer e mortalidade por todas as causas. Né? Então, a associação desse trabalho... eu faço questão de mostrar esse slide em inglês e depois o slide em português. Por quê? O Google, né, ele disponibiliza uma ferramenta que você pode já colocar no seu buscador e ele traduz a página em inglês. Então, se a língua inglesa era uma barreira alguns anos atrás, hoje em dia, o acesso pela internet resolveu esse problema. Então, esse é aquele mesmo artigo traduzido já. Tá? Então, se você tem a barreira da língua, a gente sabe que algumas pessoas têm, essa barreira está derrubada agora com um simples aplicativo que você pode incluir aí no seu navegador da internet. Você já tem o artigo traduzido para você ler. Então, o que esse artigo traz? Né? Que, a partir de um estudo de corte de mais de 500 mil participantes, quantidades equilibradas de atividade física moderada e atividade física vigorosa, né, foram associadas a menores riscos de mortalidade. Né? Essas reduções de risco podem ser maiores com atividades físicas aeróbicas, intensidades vigorosas e moderadas, mais alta do que as recomendações atuais para todas as causas de mortalidade por câncer, respectivamente. Né? Então, nós tivemos no nosso evento, na semana passada, a doutora Catherine, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e o lançamento de um livro de câncer e exercício físico,
esse link pode ser para acessar o link para a compra desse livro, pode encontrar no site do Silafisques, mas a questão do câncer hoje está intimamente relacionada com o estilo de vida. E dentre os vários elementos do estilo de vida, nós temos a alimentação saudável e a prática da atividade física. Tá? Então, níveis equilibrados de atividade física moderada, atividade física vigorosa e moderada e vigorosa, podem estar associados a reduções ideais do risco de mortalidade, quer seja por doença cardiovascular, quer seja por câncer ou por mortalidade por todas as causas. Esse é um artigo do JAMA, de 2023 agora. Então, quando você tem acesso a essas informações, quando você consome esse tipo de informação, fica muito mais fácil você dialogar com o pessoal da saúde, sobretudo o pessoal médico. Grande parte desses artigos você encontra disponível no Silafisques, tá? No nosso site nós temos lá o Silaflix, uma série de artigos científicos disponíveis. Tá? Aqui só para mostrar um exemplo de quem fez esse caminho. Talvez muitos de vocês conheçam o professor Fábio Seschini, do Viajando pela Fisiologia, e o professor Ailton Figueira Júnior, tá? Que também foi nosso contemporâneo lá na FEC, tá? E eles acabaram de lançar um livro, Musculação e Emagrecimento. E uma outra coisa que o Ailton e o Fábio Seschini têm em comum, que eles também passaram pelo Silafisques. Então, esse caminho que eu estou dando para vocês, né? Então, o primeiro, falei que eram 5 pulos do gato, e aqui eu já vou caminhando para o meu final. Né? O primeiro, que é consumir as informações. Silafisques, os eventos do Getafes, inclusive eu vou mostrar para vocês um evento que nós vamos fazer agora, de 6 a 8 de outubro, um evento online, o 3º simpósio de treinamento, atividade física e saúde. Então, aqui são 2 caminhos. Tá? O terceiro caminho é Enciclo, esse site que eu falei para vocês. Então, o que a Enciclo faz? Ela traduz o artigo científico de forma resumida, com as principais evidências para consumo direto de você. Tá? Nós selecionamos lá os artigos de efetiva aplicação na sua prática profissional. Então, é um outro site que eu indico a vocês. O site da Fitness Brasil, existem lá mais de 20 colunistas de diferentes áreas da ciência, da atividade física, de uma forma geral. Eu tenho o privilégio de ter uma coluna lá no Fitness Brasil também, o professor Ailton Figueira Júnior e vários outros grandes estudiosos da área de atividade física. No nosso simpósio, nós vamos deixar disponível uma série de sites e palestras, né? Nós tivemos aí grandes pesquisadores, e se você perdeu esse ano, não perca o ano que vem, que ainda vai ser ainda melhor. Né? O professor Washington falou dos eventos do Silafisques, ele já teve a oportunidade de participar. Esse ano tivemos alunos da Unisalesianos lá participando, e coloque na agenda, o ano que vem será de 10 a 12 de outubro, teremos mais um evento reunindo a elite da ciência do esporte brasileiro e grandes convidados internacionais também. Tá? Então, esses são 5 passos que eu dou para que você transforme a ciência em prática, que, inclusive, é o slogan do Silafisques. Tá? Espero ter contribuído para a formação de vocês nesses 30 minutos que me foram solicitados, tá? E estou à disposição. Mais uma vez, convido para participarem do Simpósio Internacional Integração, Treinamento Físico, Atividade Física e Promoção da Saúde. Vou estar enviando para o professor Washington o link para inscrição nesse evento. Ele é gratuito, com certificado. Né? E eu vou estar lá na reunião mundial da RAFA, em Guadalajara, de 24 a 28 de outubro. Vou ter o privilégio de representar o Brasil na área da promoção de atividade física, levando as experiências de vocês. Mas quem quiser participar, está aí o link também da reunião da RAFA, né? Tem até descontos para grupos, estão também convidados. Então, o negócio é esse, ciência em todos os sentidos, em todos os momentos.
agradeço a atenção de vocês e estou à disposição. Tem aí o meu perfil do Instagram, é só me seguir e ficar atento às minhas informações. Muito obrigado e agradeço a atenção. Sensacional, professor. Que explanação fantástica. Nós é que nos sentimos muito honrados e agradecemos, né, por essa contribuição magnífica. E é interessante que, na verdade, eu nunca gostei muito da expressão zona de conforto, mas é justamente isso. Isso nos leva a uma reflexão importante e nós temos que nos mobilizar sobre todos os aspectos, todas as formas, para defender o legado da nossa profissão e justamente abrir um precedente positivo para esse crescimento para a população que está chegando agora, os nossos alunos, por incrível que pareça, né? Abrir esse caminho. Então, nós, né, que viemos no período entre o acesso à nossa profissão até a formação e a criação do Conselho Regional, né, e Federal, e nós já éramos formados naquela época, né, para vir depois o reconhecimento da profissão como um todo e a formação do nosso Conselho Federal, e a base do reconhecimento da nossa contribuição para a área da promoção da saúde de um modo geral, dentro dessa busca e dessa estrutura intersetorial, que eu acho que só vem agregar e é super importante, e mostrar do que nós somos capazes, né? Eu acho super bem. Eu queria abrir com o professor André Jocura, se ele tem algum questionamento, por gentileza, e logo em seguida eu gostaria de fazer uma pergunta também. Muito obrigado pela presença, pela palestra. Foram ótimas as palavras, principalmente para os nossos acadêmicos, né? De incentivo ao estudo, de incentivo do aperfeiçoamento, de incentivo a não ter medo de entrar, né, nesse campo da saúde. Né? Porque, às vezes, a gente tem receio, alguns profissionais têm receio de entrar achando que a educação física é só a parte motora. Né? E esquece que nós estamos envolvidos com o ser humano. Né? Então, essa questão da saúde é muito importante. O professor Washington fez o doutorado em promoção de saúde, eu fiz o mestrado em promoção de saúde. Né? Então, durante os estudos, a gente viu muita importância disso. Né? E o profissional de educação física está inserido nesse meio. Né? Na sua fala, eu vi muito essa questão da importância mesmo da gente ter acesso a essas informações. A gente sabe que quem está no meio acadêmico tem uma facilidade maior do que as pessoas que estão na prática. E você nos deu muitos acessos, né, e facilitadores desse acesso, que é o mais importante ali. Mas o que eu vejo ainda é uma pouca divulgação disso. Né? Eu tenho acessado muito alguns canais do YouTube de divulgação científica, das diversas áreas. Né? Então, isso também está muito disponível para a gente, mas tem muita gente ainda que não tem conhecimento disso. Né? Tem acesso a essa tecnologia, mas não vai procurar informações que nos vão auxiliar, tanto profissionalmente quanto na nossa vida cotidiana. Né? Como é que está a divulgação, principalmente do Enciclo, o senhor está trabalhando, como é que está a divulgação desse projeto para aumentar esse acesso, que eu acho muito importante mesmo, para a gente trabalhar realmente com evidências, né, e mostrar para todo mundo que é o que está tendo resultado. Sim, em princípio, a Enciclo começou a fazer parcerias. Né? Então, ela fez uma parceria com o Selafisques, nós estamos fazendo uma parceria com a ABNT, Academia Brasileira de Personal Trainers. Tá? Eu tenho divulgado o Enciclo em todo momento, eu tenho uma parceria com o SESC, então tenho divulgado com o SESC, particularmente em São Paulo hoje, o atual diretor de esporte da Secretaria de Esporte de São Paulo é um ex-selafisquiano também, e o professor Jorge, que é assessor direto da secretária Helena. Então, eu tenho levado essa informação para os profissionais da Secretaria de Esportes, para o CREF 4, a gente tem uma parceria muito boa também com o professor Nelson, o atual presidente Nelson Leme, presidente do CREF 4 São Paulo. Então, a gente tem feito por parcerias. Né? Existe um Instagram
da Enciclo, tá? Então, é Enciclo mesmo, um Instagram, e eles fazem postagens. Tá? Então, ainda por ser uma startup, eles ainda não dispõem de recurso para investir pesado em comunicação e marketing digital. Tá? Ainda está uma coisa um pouco caseira, vamos dizer assim, mas atualmente é pelas parcerias que nós estamos formalizando, inclusive a Unisalesiano, tenho certeza que a Enciclo ficaria muito feliz em formalizar uma parceria com a Unisalesianos. E o que constitui essa parceria? De forma bem simples, divulgar na clientela de vocês o site. É só isso, eles têm acesso. O acesso é gratuito nesse momento. Terão a venda de alguns produtos, o objetivo é até para a sustentabilidade da própria empresa, mas muita coisa é gratuito. Tá? Assim como o site do Selafisques, muita coisa lá é gratuito também, nós disponibilizamos uma série de artigos gratuitamente. O SEV, o Centro Esportivo Virtual, coordenado pelo professor Laércio Elias Pereira, também tem um acesso gratuito. Aliás, o que eu convido todos os alunos a se cadastrarem no SEV, não paga nada, e você tem lá uma biblioteca enorme com teses, com endereços de revistas científicas, um calendário de eventos científicos, tá? E não custa nada para se cadastrar no SEV. E uma outra coisa, que é a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, todos esses caminhos, alguns são gratuitos, alguns são de baixíssimo custo. Só para vocês terem uma ideia, para ser associado da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, são R$ 140 no ano. 146 a anuidade. Tá? Isso aí a galera gasta numa balada de final de semana. Tá? Então, você ser membro dessa sociedade... Eu estou realizando um curso agora que é de avaliação em políticas públicas de saúde. Foram 4 módulos e dados só associados esse curso. Né? Então, assim, é um curso que, se tivesse que pagar, eu pagaria muito mais que isso, tá? E foi disponibilizado para os associados. Vai ter o congresso agora em Garopaba. Quem é sócio pagou bem mais barato. Então, você ser associado, você tem uma série de benefícios ao longo do ano. Isso acaba sendo até revertido, né? Você acaba recuperando esse pequeno investimento de R$ 140. Então, uma coisa que eu acho que o jovem precisa ter em mente é o seguinte: se você está no momento da sua formação, obviamente que as pessoas estão numa instituição privada, elas têm um custo já, mas ao longo do ano, tá? Invista alguma coisa na sua formação. Tá? Isso é fundamental. Então, a gente sabe que não sobra dinheiro para ninguém, a gente vive num país com inúmeras desigualdades sociais, mas as pessoas precisam colocar a sua formação, nesse momento, a formação é prioridade. Então, precisa se investir em alguma coisa. Agora, volto a lembrar, o maior investimento é de tempo e dedicação, porque tem muita coisa gratuita. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Essas informações são riquíssimas, né? E eu me comprometo a divulgar, isso, porque eu acho que vai fazer crescer muito, tanto no conhecimento dos nossos alunos, mas também na carreira profissional deles. Né? E de quem já está atuando atualmente profissionalmente, eu acho que isso é muito importante mesmo. Muito obrigado. Eu queria só fazer um apoio sobre um detalhe importantíssimo também. O senhor mencionou a respeito do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, que foi uma das primeiras, vamos dizer assim, estruturas de entrada da educação física para esse cenário do segmento da área de saúde, né? E para todo o reconhecimento positivo. Que, na verdade, inclusive, a minha tese de doutorado, quando eu fui fazer toda a minha pesquisa de campo, trabalhando com relação a exercício físico combinado e síndrome metabólica, eu justamente usei os voluntários com o pessoal que participava do programa do NASF, aqui em Araçatuba. E o que me chamou a atenção, professor, eu queria que, se você tem alguma informação a respeito, né,
que eu acho de extrema importância e de uma vitalidade muito grande para o segmento da área de saúde, de um modo geral, que agrega, né, de todos os aspectos, inclusive a nossa área, mas que deveria ser uma estrutura com uma base mais fixa, ou que desse uma estabilidade para o profissional entrar nesse segmento. Porque o que fiquei extremamente chocado, e que, na verdade, me deixou um pouco até constrangido em algumas situações, é que, em Araçatuba particularmente, esse setor foi totalmente terceirizado. Então, alguma escala ligada à área de setor da Secretaria de Saúde do município contratou uma equipe terceirizada que contrata um grupo de professores voluntariamente, paga-se, na verdade, uma remuneração insignificante, né? Os espaços são usados a título de doação ou um espaço, na verdade, ali improvisado, vamos dizer, que teria recurso para uma estrutura física de grande porte, né? E as pessoas saem, na verdade, ali garimpando. E mais um detalhe também, que a divulgação é muito pequena. Teria espaço para agregar um público muito alto e acaba tendo um público pequeno porque tem pouca divulgação sobre isso. O que você tem, o que você pensa a respeito desse segmento? Eu acho que o grande problema, Washington, está na própria Constituição, da forma como o NASF está dentro do Sistema Único de Saúde, né? Porque, assim, existe uma diretriz do governo federal e aí você tem uma organização estadual da questão da saúde, mas, efetivamente, quem cuida da saúde no município é a prefeitura, né? Então, a gestão da saúde, no que diz respeito a unidades básicas de saúde, aos equipamentos municipais de saúde, eles estão muito dependentes das políticas públicas de saúde de cada cidade, né? Daí vai a necessidade desse curso, que eu tive o privilégio de fazer parte do corpo organizador do curso, de gestão do curso para gestores em saúde, para que se coloque no plano municipal do município, no plano de saúde de cada município, a questão da atividade física, inclusive abrindo a carreira de profissional de educação física no sistema municipal. Aí o indivíduo vai passar por concurso, vai ser concursado e vai ser um cargo no sistema. Porque da forma como está hoje, ele depende daquela gestão, de um projeto temporário, dessa possibilidade de terceirização, contratação de terceiros, e fica muito frágil, muito estável. Então, fica na dependência daquela gestão, daquele secretário de saúde querer fazer a coisa, né? Então, o que a gente tem proposto é que isso seja inserido nos planos de governo, nos planos plurianuais, tá? Que, a partir do município, isso seja discutido municipalmente, que vá para as discussões de instâncias estaduais e que chegue à Conferência Nacional. Isso vai ser retomado, porque, lamentavelmente, nos últimos 4 anos, nós tivemos um esvaziamento das conferências, né? Então, não houve essa discussão social, tripartite, município, Estado e governo federal, das políticas públicas de saúde. A gente sabe como é que estavam as coisas, teve sucateamento do Sistema Único de Saúde, teve esvaziamento de recursos no NASF. Oxalá a gente consiga retomar todo esse empoderamento popular de discutir, de propor e de buscar soluções para a área de saúde, e, nesse sentido, de retomar todas essas discussões de saúde, inserirmos agora a questão da atividade física, do cargo de profissional de educação física, dos programas de educação de atividade física, de forma permanente, né? Não fique uma coisa a depender daquela gestão, a depender daquele secretário. E eu vejo que existe um caminho. Eu estou participando de reuniões dos grupos das sociedades científicas. A partir de uma convocação da presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que inclusive está realizando o congresso lá em Fortaleza essa semana, ela convocou
o Selafisques, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, a Sociedade Brasileira de Fisiologia, a Sociedade Brasileira de Biomecânica, a Associação Brasileira de Gestão em Recreação e Lazer. Nós éramos lá em 6 diferentes instituições para construir uma pauta comum para fazer reivindicações na instância federal, tá? Cobrar o Ministério da Saúde, cobrar o Ministério da Educação, cobrar o Ministério do Esporte de quais serão as políticas públicas para atividade física, exercício físico e esporte nos próximos anos. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Lamentavelmente, tudo que se refere a questões políticas é lento, burocrático, mas as coisas estão caminhando. E eu acredito que, com o empenho das pessoas, das instituições, nós teremos grandes avanços aí nos próximos anos. Sensacional, professor. Que explanação fantástica, que aula, né? Eu me sinto revitalizado com essa oportunidade magnífica do contato com você e com a sua explanação e ver o quanto você tem realmente contribuído para o segmento da área da ciência dentro da nossa profissão. Me sinto muito honrado por estar sendo representado por você, inclusive, que, né, puxa esse legado da educação física, que defende a nossa bandeira, o nosso espaço. E para a gente é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande, né, recebê-lo para o nosso congresso, na nossa instituição. Tá? Eu queria agradecer muito a intervenção e a participação do professor André Jocura, aqui, né, comigo, dando apoio a esse trabalho. E queria, na verdade, também agradecer, professor, e de coração, pela tua explanação, por ter nos atendido com tanto carinho, com a tua humildade, com o teu conhecimento, a tua bagagem tão fantástica, né? Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que vai agregar muito nas vidas das pessoas e dos profissionais e todos que tiverem acesso a esse conteúdo riquíssimo. E, em nome do Unisalesiano, nós agradecemos de todo o coração a sua participação e a sua colaboração para conosco. Muito obrigado, professor Luiz. Professor Washington, professor André, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando, né, um pouco da nossa experiência e tentando contaminar com o nosso entusiasmo. Quando eu digo nosso, né, eu falo em nome do Selafisques. Você também foi aluno do Vitor Matsudo, você sabe como aquele japonesinho lá, ele contamina a gente, né? E eu quero disseminar isso e cada vez entusiasmar mais pessoas, né? Vocês, no corpo docente da Unisalesianos, os alunos, todos os colegas, sintam que o Selafisques e o professor Luiz é um parceiro de vocês, estamos à disposição, tá? Você fica sendo o meu intermediário, vou mandar as coisas para você e você dissemina aí na rede Unisalesianos, tá? Muito obrigado por esse convite, me senti realmente muito honrado e muito feliz em poder participar desse evento.